Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo ao estudo da lição da Escola Sabatina, número 5, As Nações, parte 2. Antes de começar, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, aqui estamos buscando a tua bênção, buscando a presença do Espírito Santo em mim e nos meus irmãos. Confiando nos méritos de Jesus, derrama o Espírito Santo sobre nós, que ao abrirmos a tua palavra, mais uma vez o Senhor venha falar ao nosso coração e darmos compreensão dos textos bíblicos que vamos estar estudando. Responde às orações do teu povo, em nome de Jesus. Amém, Senhor. As Nações, parte 2. Um dia, um pai, vendo que o seu filho estava entediado, levou-o para ver um filme sobre a natureza. A intenção do pai era ensinar ao filho a beleza da criação para que ele pudesse entender melhor o belo caráter de Deus e assim exaltar a Deus por seus planos maravilhosos em favor da humanidade. Infelizmente, o filme estava cheio de violência. Os animais demonstraram sua crueldade insuportável. Um abutre forte esmagou o pardal fraco. Os perversos venceram os que eram gentis. E a morte prevaleceu sobre a vida. A criança se assustou e começou a chorar no meio do filme. O menino gritou para o pai levá-lo para casa. Obviamente, o método pedagógico do pai não teve muito sucesso. Quando nós, você e eu, refletimos sobre o curso da história humana, somos confrontados com a mesma realidade. A história humana é cheia de guerras, abusos, enganos, violência. As nações fortes esmagam as nações pequenas e fracas e com muita frequência o poder temporal prevalece sobre a sabedoria e a justiça. O sábio Salomão, em seu livro de Eclesiastes, viu a mesma coisa quando disse: no lugar do juízo reinava a maldade e no lugar da justiça havia mais maldade. Eclesiastes 3:16. Daquela criança que chora com a violência dos animais ao sábio filósofo Salomão, que pondera sobre os caprichos da vida humana, as mesmas perguntas perturbadoras surgem. Por que isso está acontecendo? É isso que Deus planejou para o mundo? Onde está Deus nessa confusão maligna? Para essas perguntas, a Bíblia dá suas respostas. A primeira resposta é encontrada no passado distante da humanidade, na história da queda de Adão e Eva, quando o primeiro mandamento de Deus foi transgredido. A segunda resposta é encontrada na profecia. Em ambas as respostas é descrita a solução para a tragédia humana. Na realidade, meu querido irmão, nós só podemos agradecer e louvar a Deus, porque existe uma solução para a tragédia humana. Nesta semana, nós vamos continuar examinando os problemas causados pela queda da humanidade e o desejo de estabelecer um governo humano em oposição ao governo divino. Meu querido irmão, Deus não desejava a queda de Lúcifer no céu. Mas então por que o criou? Deus o criou como um anjo perfeito, um querubim, cobridor, perfeito. Mas ele, usando o livre-arbítrio, se rebelou contra Deus. Deus também não planejou a queda de Adão e Eva. Mas então por que eles caíram? Porque eles também, usando do livre-arbítrio, decidiram desobedecer a Deus. Assim como o pecado entrou no céu, assim como o pecado foi transferido para a terra pela desobediência de Adão e Eva, também os reinos do mundo se levantaram contra Deus. Nação após nação, reino após reino, foram se levantando, se opondo a Deus, perseguindo o povo de Deus. Nós vamos nesta semana estudar um pouco desta história e vamos entender qual é a solução de Deus para a tragédia humana. Deus tem uma solução para a sua vida, para a minha vida. Aleluia! Louvado seja Deus por isso. Na parte de domingo, o primeiro mandamento. Abra sua Bíblia e vamos ler em Gênesis capítulo 2. Gênesis capítulo 2, vamos ver os versos 9 até o verso 17. Aqui diz: E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal.
aqui está a árvore da vida no meio do jardim e também no meio do jardim a árvore da ciência do bem e do mal. Quando Deus criou Adão e Eva e Deus plantou o jardim do Éden, já colocou ali a árvore da ciência do bem e do mal. Isto significa que o mal já existia. O pecado no céu já tinha acontecido. Lúcifer já tinha se rebelado contra Deus, tornando-se Satanás, expulso do céu para o planeta Terra, que ainda era sem forma e vazio, exatamente como diz em Gênesis capítulo 1, verso 2. Era um abismo o planeta Terra, sem forma e vazio. Mas Deus lançou Satanás para a Terra, porque seria o próximo planeta a ser criado. E o planeta Terra seria testado, como todos os outros mundos foram testados, como todos os anjos no céu foram testados. Também o planeta Terra, a família humana, seria testada. Por isso Deus aqui diz no capítulo 2, verso 9, que plantou o jardim do Éden e colocou ali a árvore da vida e também a árvore da ciência do bem e do mal. Verso 10, e saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. Era um grande rio que se tornava 4 rios, 4 braços. O nome do primeiro é Pison, este é o rio que rodeia a terra de Avilá, onde há ouro, e o ouro dessa terra é bom, e ali há o bidélio e a pedra sardônica. E o nome do segundo rio é Gion, este é o que rodeia a terra de Cusi. E o nome do terceiro é o rio Tigre, este é o que vai para a banda do Oriente, da Assíria. E o quarto rio é o Eufrates. Destes 4 rios, nós temos conhecimento até hoje de 2 deles, que ainda existem, o rio Tigre e o rio Eufrates. E queridos, aqui no verso 15 diz, e tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden, para o lavrar e guardar. Deus deu uma missão, um trabalho para Adão e Eva, guardar e lavrar o jardim do Éden. Eles deveriam plantar, eles deveriam colher, eles deveriam comer aquilo que plantaram. O jardim do Éden era o lar de Adão e Eva. E o verso 16, Deus deu uma ordem. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda árvore do jardim comerás livremente. Mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus proibiu Adão e Eva de comerem da árvore da ciência do bem e do mal. Este foi o primeiro mandamento, a primeira ordem que Deus deu para Adão e Eva. Queridos, Deus deu aos seres humanos a ordem de não comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal. Como algum conhecimento poderia ser proibido? Queridos, Deus não queria que eles conhecessem o mal por experiência. Eles já conheciam o mal por informações dadas por Deus. Deus informou Adão e Eva de quem era Lúcifer. Por que Lúcifer se tornou Satanás? Por que ele foi expulso do céu? Por que veio 1/3 dos anjos com ele? Adão e Eva foram orientados por Deus, informados por Deus sobre a origem do mal. Eles tinham conhecimento do mal quando foram criados por informação divina, mas não por experiência, não por conhecimento pessoal. Deus não queria que eles experimentassem o mal. Da mesma forma, Deus não quer que você conheça o mal por experiência pessoal. Você não precisa experimentar o mal. Toda informação sobre o mal, Deus já deu para você na sua santa palavra. A Bíblia nos orienta. Quem é Satanás? Como ele foi expulso do céu? Deus tinha uma intenção de transmitir uma educação completa para Adão e Eva, para o seu povo, para você, poupando-nos do sofrimento que, a longo prazo, algum conhecimento do mal nos trouxesse. Por exemplo, Deus sabia dos males de escolher um rei, mas a nação de Israel não queria ser diferente das outras nações e ela pediu um rei. Ora, Israel já tinha um rei. O rei de Israel era o Santo de Israel, o Todo-Poderoso, o Eterno, o YHWH. Mas Israel queria um rei igual a todas as outras nações. Quando Israel pediu um rei, Deus consentiu com o pedido de Israel. E Samuel, o profeta, ficou ofendido com o pedido que o povo fez. Mas Deus disse, Samuel, não fique zangado, não fique triste, porque não é a você que rejeitaram, é a mim que rejeitaram, porque eu sou
o rei de Israel. Os reis se corrompiam, e assim é a história dos reis do mundo e os reis também de Israel. Os reis se corrompem porque o poder corrompe. O povo da aliança se tornou tão mundano que Deus lhes deu ainda mais do que desejavam. Lhes deu um governo humano. É esclarecedor estudar o livro de Daniel, tendo em mente esse pano de fundo. Percebemos que a marcha dos impérios, a subida e a queda dos impérios, como Assíria, Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma, a ascensão e a queda dos impérios não ocorrem por acaso. Deus previu a sucessão de todos estes impérios. Uma acusação contra as falhas de Israel, sua recusa em seguir o mandamento de Deus, séculos de dominação em vez de liberdade dada lá no Éden, o povo de Deus se tornou escravo, submisso aos poderes corruptos do mundo. Todo este sofrimento que Deus tentou impedir, mas Israel escolheu sofrer, ter rei como todas as nações tinham, e isso se tornou uma nova sala de aula na qual os corações dispostos poderiam testemunhar o contraste impressionante entre os reinos do mundo e o reino de Deus. Você, meu querido irmão, e eu, nós já conhecemos o mal. Nós conhecemos o mal por informações que vieram de Deus e nós conhecemos o mal por experiência própria, porque nós somos pecadores, nós pecamos, nós já sabemos qual é o sabor do pecado, porque já nascemos com uma natureza pecaminosa. É suficiente conhecer o mal, meu querido irmão, por informação divina, vinda diretamente da fonte, que é a palavra de Deus. Deus não quer que você experimente o mal. Por exemplo, Jesus Cristo, ele conhecia o mal, porque ele é Deus, mas ele nunca experimentou o mal. Ele nunca pecou, ele nunca se deixou vencer pelo pecado. O pecado para Jesus era ofensivo. Ele sentia repulsa pelo pecado. E é isso que Deus quer com você e comigo. Deus quer que o pecado se torne ofensivo a você, meu querido irmão, não atrativo. Deus quer que você sinta repulsa ao pecado e atração por Jesus Cristo. Aleluia! Na parte de segunda-feira, Daniel 2. Durante o cativeiro babilônico, por meio de Daniel, Deus apresentou algumas das descrições mais convincentes do relacionamento entre seu povo e os reinos do mundo. Seu povo não era mais um povo autônomo, livre. Eles agora estavam colhendo as consequências das suas escolhas e, quem sabe, aprendendo com estas escolhas erradas que fizeram. Agora eles eram escravos, eles estavam no exílio de Babilônia. Abra sua Bíblia e vamos ler Daniel capítulo 2 e os versos 31 a 35. Aqui diz: Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua. É o sonho que Deus deu para Nabucodonosor e que deu também para Daniel poder interpretar o sonho do rei Nabucodonosor. E aqui está o sonho, e aqui está a descrição do sonho e também a interpretação. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua. Esta estátua, que era grande e cujo esplendor era excelente, estava em pé diante de ti, e a sua vista era terrível. A cabeça daquela estátua era de ouro fino, e o seu peito e os seus braços de prata, e o seu ventre e as suas coxas de cobre, as pernas de ferro, os pés em parte de ferro e em parte de barro. Estavas vendo isto quando uma pedra foi cortada sem mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o cobre, a prata, o ouro, os quais se fizeram como pragana das eiras no estio, e o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles. Mas a pedra que feriu a estátua se fez um grande monte, e encheu toda a terra. Este é o sonho. Também a interpretação dele diremos na presença do rei. Tu, ó rei, és rei de reis, pois o Deus do céu te tem dado o reino, o poder e a força e a majestade. E onde quer que habitem os filhos dos homens, animais do campo e aves do céu, ele tos entregou na tua mão e fez que dominasses sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. E depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu, e um terceiro reino de metal, o qual terá domínio sobre toda a terra.
E o quarto reino será forte como ferro, pois como o ferro esmiuça e quebra tudo, como o ferro quebra todas as coisas, ele esmiuçará e quebrantará. E quanto ao que viste dos pés e dos dedos, em parte de barro, de oleiro, e em parte de ferro, isso será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois que viu o ferro misturado com o barro de lodo. E como os dedos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim, por uma parte, o reino será forte, por outra será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com o barro de lodo, misturar-se-ão com semente humana, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Mas nos dias destes reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído, e este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos estes reinos, e será estabelecido para sempre. Deus mostrou para Nabucodonosor, usando o profeta Daniel, mostrou a história do mundo em um capítulo da Bíblia. Meu querido irmão, desde os dias de Babilônia, representada pela cabeça de ouro, até os pés, os dedos dos pés, nós estamos vivendo nos dedos dos pés da estátua. Deus contou a história porque ele conhece o fim desde o princípio. A profecia prova que só Deus conhece o fim desde o princípio. No fim do século XIX, muitas pessoas estavam exalando uma nova confiança no progresso humano. A exposição de Paris em 1900, por exemplo, foi uma notável demonstração de otimismo sobre o futuro. Acreditava-se que, com todos os avanços tecnológicos e científicos, muitos dos piores problemas da humanidade chegariam ao fim. Quando a humanidade entrou no século XX, entre muitos pensadores havia o grande otimismo de que os ideais do iluminismo, com o poder da razão e a capacidade humana de se aperfeiçoar continuamente, inaugurariam uma nova era. No entanto, a Primeira Guerra Mundial, 1914 a 1918, destruiu esses sonhos. E no fim do século XIX, mais de 200 milhões de pessoas haviam morrido em guerras. Avançamos na tecnologia, mas não avançamos no sentido moral. Martin Luther King disse: temos mísseis teleguiados, mas pessoas desnorteadas. Isso é assustador. Muitos estudiosos das profecias observam que os metais de Daniel capítulo 2 vão do metal mais valioso para o menos valioso. O ouro, prata, bronze, ferro e, por fim, ferro misturado com o barro. Charles Darwin, Karl Marx e outros pensadores como Freud formaram uma trindade satânica para a sociedade moderna. Estes pensadores do século XIX tentaram nos convencer que a humanidade está de alguma forma progredindo, evoluindo em termos biológicos e sociais. Ainda que a existência humana tenha melhorado em alguns aspectos, quando tentamos vislumbrar o futuro do mundo, observando como ele é governado, é muito difícil ter uma visão otimista de paz, segurança e prosperidade. A nova ordem mundial que está sendo implantada no mundo hoje é mais um grande engano da humanidade. O Fórum Econômico Mundial, liderado por Klaus Schwab, está dizendo que nesta nova ordem mundial você não terá nada, mas será feliz. Não, meu querido irmão. Deus não planejou que você vivesse sem nada. Deus cercou seus filhos de bênçãos, de prosperidade. A história do povo de Israel no passado, uma história cheia de bênçãos. Uma terra que manava leite e mel, fértil, próspera. Deus planejou o melhor para os seus filhos. Deus planeja para você também o melhor. E Deus está planejando uma nova terra, um novo céu para você. Daniel capítulo 2 termina com o fracasso dos reinos terrestres. Todos os reinos da terra serão destruídos. A pedra, que representa a volta de Jesus, ela surge exatamente nos dedos da estátua. É exatamente os 10 dedos da estátua que a pedra atinge, esmiuçando e destruindo a estátua toda, todos os reinos terrestres. Nós vemos pela profecia de Daniel 2 que quando a pedra descer do céu, Jesus Cristo, a terra estará dividida em 10 reinos mundiais. Isto é confirmado também
em Apocalipse 17, verso 12, que fala dos 10 reis que ainda não receberam o reino, mas receberão poder como reis e reinarão juntamente com a besta papal, a besta de Apocalipse 13, verso 1. Queridos, a nova ordem mundial é um período de supremacia papal, de poder absoluto papal, sendo que os 10 reinos terrestres vão entregar o poder e a autoridade para que o líder papal reine sobre tudo e sobre todos. Mas você, como povo de Deus, você como escolhido, como remanescente de Deus na terra, guiado pelo Espírito Santo, você está a serviço de Jesus Cristo. Nós estamos aqui como representantes de Jesus Cristo. É a Ele que nós rendemos louvor e obediência. E é para o céu que nós iremos com Jesus. Aleluia! Pela luz maravilhosa da pedra que vai descer do céu. É este o maior de todos os acontecimentos da terra. A volta de Jesus para arrebatar você e a mim, o povo de Deus, para o céu, onde viveremos na presença do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Amém. Aleluia. Na parte de terça-feira, Daniel 7. Daniel 7 é uma repetição de Daniel capítulo 2. Daniel capítulo 2 mostra a sucessão de 4 impérios e a divisão do 4º império, o Império Romano, em 10 nações. A divisão do Império Romano ocorreu no ano 476 depois de Cristo. Depois da divisão do Império Romano, o capítulo 2 não dá mais detalhes, mas mostra a pedra, que é a volta de Jesus Cristo. Porém, queridos, quando nós chegamos no capítulo 7, nós encontramos novamente a sucessão dos 4 impérios. Capítulo 7, abra sua Bíblia. Aqui no capítulo 7 você vai encontrar 4 animais. Assim como no capítulo 2 eram 4 metais, ouro, prata, bronze e ferro, aqui você encontra 4 animais representando os 4 impérios. O primeiro animal é o leão. Capítulo 7, verso 2. Falou Daniel e disse: eu estava olhando na minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu combatiam no mar grande, e 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. Vamos ler então Daniel capítulo 7, verso 1 a 3. No primeiro ano do rei Belsazar, rei de Babilônia, teve Daniel na sua cama um sonho e visões da sua cabeça, escreveu logo o sonho, relatou a suma das coisas. Falou Daniel e disse: eu estava olhando na minha visão da noite, e eis que 4 ventos do céu combatiam no mar grande. A profecia diz que ventos em profecia devem ser entendidos como guerras e destruição. Isto está em Jeremias, capítulo 49, verso 36. É um código profético. Ventos simbolizam guerras e destruições. E aqui fala também de mar, águas. Lemos também em Daniel capítulo 7 e o verso 3. E 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar, subiam da água. Água ou mar, em profecia, simbolizam povos, nações. Isto está muito claro em Apocalipse 17, verso 15. A Bíblia dá os símbolos e a Bíblia também dá a interpretação desses símbolos. Você não pode interpretar a interpretação. Você também não pode interpretar os símbolos, porque a própria Bíblia interpreta os símbolos. E você goste ou não goste da interpretação, você precisa aceitar, porque foi dada por Deus. É assim que a Bíblia fala de animais também como sendo reinos. A Bíblia diz aqui no capítulo 7 e o verso 3, 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O capítulo 7, verso 23, diz que estes 4 animais simbolizam 4 reinos. Leia comigo, capítulo 7, verso 23. Disse assim: o 4º animal será o 4º reino na terra. Ora, se o 4º animal representava o 4º reino na terra, é porque os 3 primeiros animais representavam 3 reinos anteriores. É isso que diz aqui no capítulo 7 e no verso 17. Estes grandes animais, que são 4 reis ou reinos que se levantarão da terra. Portanto, quando você lê o capítulo 7, verso 17 e capítulo 7, verso 23, e disse: o 4º animal será o 4º reino da terra, o qual será diferente de todos os reinos.
e devorará toda a terra e a pisará aos pés e a fará em pedaços. Os 4 animais representam os mesmos 4 impérios já mencionados no capítulo 2. Babilônia, representada pelo leão, Medo-Pérsia, representada pelo urso, a Grécia, representada pelo leopardo, e o animal terrível, com dentes de ferro, representando o Império Romano. E aqui diz no capítulo 7, no verso 7, que este animal, o 4º animal, que tinha dentes de ferro, tinha também 10 chifres. Na estátua do capítulo 2, existiam 10 dedos. Na visão do capítulo 7, este 4º animal tem 10 chifres, que representam o mesmo que os 10 dedos da estátua do capítulo 2. As 10 nações que surgiram da derrocada do Império Romano em 476 depois de Cristo. Portanto, lemos aqui no capítulo 7, verso 7 em diante. Depois disto, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível e espantoso, e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha 10 chifres. Estando eu considerando os chifres, ou seja, os 10 chifres, eis que entre eles, ou seja, entre os 10 chifres, subiu outro chifre pequeno, diante do qual 3 dos chifres anteriores foram arrancados. E eis que neste chifre pequeno havia olhos, como olhos de homem, e uma boca que falava grandiosamente ou arrogantemente. Eu continuei olhando até que foram postos uns tronos, e um ancião de dias se assentou. E o seu vestido era branco como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a limpa lã, e o seu trono chamas de fogo, e as rodas dele fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões estavam diante dele, e assentou-se o juízo, e abriram-se os livros. Meu querido irmão, enquanto que no capítulo 2, o Império Romano terminou em 476, e não foi dado nenhum detalhe mais daquilo que viria após a derrocada do Império Romano, mas aqui no capítulo 7 nós temos a sequência daquilo que aconteceria após a queda do Império Romano, após o surgimento das 10 nações da Europa. Aqui no capítulo 7, verso 8, nós temos o detalhe de que no meio dos 10 chifres que surgiram do Império Romano, surgiria um chifre pequeno. Este chifre pequeno seria diferente de todos os outros. Ele derrubaria 3 dos 10 anteriores, ou seja, ficariam somente 7 dos 10 anteriores. Este chifre pequeno cresceria. E o capítulo 7, verso 24, diz assim: e quanto aos 10 chifres daquele mesmo reino, do Império Romano, se levantarão 10 reis, as 10 nações da Europa, e depois deles se levantará outro, ou seja, o chifre pequeno, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá a 3 reis, Érolos, Vândalos e Ostrogodos. Foram 3 povos que foram destruídos pelo chifre pequeno. Érolos foram destruídos em 493 depois de Cristo. Os vândalos em 534 depois de Cristo. E os ostrogodos foram vencidos e expulsos de Roma em 538 depois de Cristo. Agora o caminho estava livre, preparado para o domínio supremo do chifre pequeno. Este chifre pequeno não era um poder civil somente, era um poder civil religioso, porque se proclamaria Deus e buscaria ser adorado como Deus, e ele mexeria com a lei de Deus e perseguiria o povo de Deus. Leia atentamente Daniel capítulo 7, verso 25. Falando do chifre pequeno, e proferirá palavras contra o Altíssimo, o chifre pequeno falaria contra Deus e destruirá os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei, mexeria com os 10 mandamentos de Deus, e eles serão entregues na sua mão, ou seja, o povo de Deus seria entregue na sua mão por um tempo, tempos metade de um tempo, 3 anos e meio proféticos, 1260 anos. Esta perseguição contra o povo de Deus começou em 538 depois de Cristo, exatamente no ano em que os ostrogodos foram destruídos, e de 538 se estendeu por 1260 anos até 1798. Em 1798, houve então a queda papal, a prisão do Papa Pio VI
pelo general de Napoleão Bonaparte, o general Berthier, que invadiu Roma em 1798 e prendeu o Papa Pio VI. Terminou a supremacia papal de 1260 anos, anunciada aqui na profecia de Daniel 7, verso 25. Nós vemos então, meu querido irmão, o Deus que conhece o fim desde o princípio. Ele mostrou o surgimento do poder papal no meio das nações da Europa, inicialmente como um chifre pequeno, como que não querendo nada, mas derrubou 3 érulos, vândalos e ostrogodos, para poder crescer e ter poder, e dominou o mundo durante toda a Idade Média. É o poder absoluto da supremacia papal de 1260 anos da Idade Média. Daniel observou os ventos agitando o mar. Ventos simbolizam guerras, o mar simboliza povos e nações. A visão dada para Daniel no capítulo 7 avança além de 1798. Por quê? Embora os 1260 anos tenham terminado em 1798, aqui no capítulo 7, verso 9 e 10, fala do juízo. Foi mostrado para Daniel, na visão do capítulo 7, a visão do juízo, a sala do juízo. O Santíssimo do Santuário Celestial foi mostrado para Daniel aqui, porque Daniel viu o trono de Deus e viu o ancião de dias assentado sobre o trono. E aqui diz, no capítulo 7, verso 10, assentou-se o juízo e abriram-se os livros. Daniel capítulo 7 nos leva de 538 até 1798, mas não parou aí. Ele nos leva até 1844, porque 1844 foi anunciado na profecia como sendo o início do juízo. Juízo já anunciado no capítulo 7, mas confirmado na visão do capítulo 8. Capítulo 8, verso 14, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Portanto, meu querido irmão, o capítulo 8 é uma confirmação do juízo proclamado no capítulo 7, verso 9 e verso 10. E o capítulo 7, verso 13, mostra Jesus Cristo entrando no Santíssimo, onde está o trono do ancião de dias, o trono do Pai, para poder receber o livro da mão do Pai e iniciar a abertura do livro e iniciar o processo do juízo celestial. Diz aqui em Daniel 7, verso 13, eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu, um como filho do homem, é Jesus Cristo. E ele se dirigiu ao ancião de dias, ou seja, ao Santíssimo do Santuário Celestial, e o fizeram chegar até ele, e foi-lhe dado o domínio e a honra e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino, o único que não será destruído. Primeiramente, o juízo, e depois o reino do nosso Senhor Jesus Cristo, que não será jamais destruído, como diz o verso 18. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e possuirão o reino para todo sempre e de eternidade a eternidade. O capítulo 7, verso 26, mostra claramente que após a perseguição de 1260 anos, que terminou em 1798, após esse tempo seria estabelecido o juízo. Que juízo? O juízo celestial, que começou em 1844, exatamente como diz em Daniel 8:14. Veja, Daniel 7, verso 26. Mas o juízo estabelecer-se-á. O verso 26, após o verso 25, que falou dos 1260 anos de perseguição, 538 a 1798. E então no verso 26 fala que após 1798 aconteceria o quê? O juízo. Verso 26. Mas o juízo estabelecer-se-á. Quando? Em 1844, conforme diz Daniel 8:14. E eles tirarão o seu domínio. Domínio de quem? Do chifre pequeno, para o destruir e para o desfazer até o fim. E o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. Você faz parte do povo dos santos do Altíssimo. Louvado seja Deus por isso. E seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Aleluia! Você e eu fazemos parte do reino dos santos do Altíssimo. Nós vamos reinar com o nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos vivendo hoje
o período do juízo, que começou em 1844. Nós estamos no tempo do juízo. Logo, muito em breve, vai começar o juízo dos vivos. E então Jesus Cristo fechará a porta da graça. Já o povo de Deus estará selado. Uma vez que o povo de Deus esteja selado com o selo do Deus vivo e batizado pelo Espírito Santo, então a porta da graça será fechada e Jesus Cristo voltará. A pedra descerá do céu, esmiuçando os reinos da terra, os 10 reinos terrestres, e estabelecendo o reino de Deus, que não será jamais destruído. Aleluia, aleluia. Na parte de quarta-feira, entre a terra e o mar. Hoje, quarta-feira, nós vamos estudar sobre Apocalipse capítulo 12. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 12. Vamos ler Apocalipse capítulo 12. Capítulo 12 e o verso 3. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu. Está falando de Satanás, quando foi expulso do céu, trouxe com ele a terça parte dos anjos do céu. E agora o verso 5 diz do nascimento de Jesus na terra. E deu à luz a um filho, um varão, que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Jesus Cristo nasceu, viveu 33 anos aqui, morreu na cruz, sem pecado, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou no dia das primícias, no dia 16 de Nisan do ano 31, subiu ao céu. Por isso diz aqui, e o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Mas a igreja de Jesus Cristo, representado pela mulher em profecia, é a igreja. A igreja ficou na terra e Satanás começou a perseguir a igreja de Jesus. E aqui diz o verso 6, e a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Essa é a mesma profecia de Daniel 7:25, 1260 anos, 538 a 1798, é o período da perseguição à igreja de Deus. Queridos, este dragão que é Satanás, ele foi expulso do céu porque ele se rebelou contra Deus. E o capítulo 12, verso 7, mostra como aconteceu esta rebelião no céu, esta guerra no céu. Diz aqui o verso 7, e houve batalha no céu. Miguel, que é Jesus Cristo, e os seus anjos, 2/3 dos anjos, batalhavam contra o dragão, que é Satanás. E batalhava o dragão e os seus anjos, que eram 1/3 dos anjos. E o verso 8, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, antiga serpente, chamado o diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Eles foram lançados para a terra sem forma e vazia. Era um abismo, assim como diz Gênesis 1, verso 2. Mas, quando Jesus Cristo morreu na cruz, ele esmagou a cabeça da serpente, porque ele não pecou. Ele morreu pelos nossos pecados. E aqui diz o capítulo 12, verso 10. E ouvi uma grande voz no céu que dizia, agora chegada está a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador dos nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Essa aclamação de louvor que diz aqui no verso 10, e ouvi uma grande voz no céu que dizia, isto ocorreu quando Jesus Cristo morreu na cruz sem pecado, esmagando a cabeça da serpente e derrubando Satanás como representante da família humana. Satanás era o representante da família humana antes de Jesus morrer na cruz. Mas Cristo reconquistou este direito, resgatou a família humana. E Jesus Cristo, pela sua morte na cruz, tornou-se o nosso representante. Hoje é Jesus quem responde por você e por mim. E o verso 11 diz, do povo de Deus que ficou na terra, Jesus foi para o céu, o povo de Deus ficou na terra. Verso 11 diz, eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. É pelo sangue do Cordeiro que nós vencemos a Satanás. Jesus Cristo, ele foi vitorioso e o seu povo também é vitorioso. Você não vive sob o domínio do pecado. Você vive sob o domínio do senhorio de Jesus Cristo. Ele é o Senhor da sua vida, da minha vida. Ele nos batiza com o Espírito Santo. Por isso, o verso 11 diz que nós vencemos a Satanás.
pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do nosso testemunho, e não amamos a nossa vida até a morte. Se preciso for, morreremos por Cristo. Se preciso for, viveremos por Cristo. Aqui diz o verso 12, pelo que alegrai-vos aos céus, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu até vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Satanás, uma vez que foi expulso do céu, pela segunda vez. A primeira vez foi quando ele foi expulso como querubim no céu. A segunda vez foi quando ele foi expulso na morte de Jesus Cristo como representante da família humana. Agora, ele nunca mais teria acesso ao céu, porque Jesus representa você. Ele responde por você e por mim. E agora Satanás sabe que ele está restrito ao planeta Terra para sempre, sabendo que pouco tempo lhe resta. O dragão está irado, verso 13, e o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que deu à luz ao varão, perseguiu a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. E por quanto tempo? Por 1260 anos. Diz aqui o verso 14, e foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo, tempos e metade de um tempo fora da vista da serpente, 1260 anos. Tempos, metade de um tempo, assim como a expressão que está lá em Daniel 7:25. Agora aqui o verso 15, e a serpente lançou da sua boca, atrás da mulher, água como um rio, para que pela corrente a fizesse arrebatar. Queridos, a igreja foi perseguida durante os 1260 anos. Aqui diz que a serpente lançou da sua boca, atrás da mulher, água como um rio. Água simboliza povos, nações. Satanás usou povos, nações inteiras. A Alemanha, a Inglaterra, a Itália, enfim, queridos, a França. Povos se levantaram contra o povo de Deus, perseguindo o povo de Deus. Quando os peregrinos vieram fugindo da Europa, eles vieram fugindo de uma perseguição religiosa. Em 1620, quando o navio Mayflower veio para os Estados Unidos, e eles desembarcaram ali em Massachusetts, na Nova Inglaterra, eles vieram buscando uma terra livre, uma terra sem rei, uma terra sem papa, uma terra livre. As águas que foram lançadas da boca da serpente simbolizam os povos e as nações que perseguiram o povo de Deus. Mas aqui diz que a terra ajudou a mulher. Como a terra ajudou a mulher? A terra é uma referência ao continente americano. Foi para cá que os filhos e as filhas de Deus fugiram buscando refúgio. Por isso a terra representa uma região não povoada. Se águas simbolizam povos, nações, região muito povoada, terra é o oposto de água, representa uma região não povoada. E foi exatamente para uma região não povoada que o povo de Deus fugiu. Por isso a Bíblia diz que a terra ajudou a mulher. Leia comigo o verso 16. E a terra ajudou a mulher, Estados Unidos da América do Norte. Ajudou a mulher. É para os Estados Unidos da América do Norte que a mulher, a igreja de Deus perseguida na Europa, fugiu para os Estados Unidos da América do Norte. A terra ajudou a mulher e a terra abriu a sua boca e tragou o rio que o dragão lançara da sua boca. Os Estados Unidos surgiram como uma nação livre, sem rei e sem papa. Pensamento livre. Liberdade civil, liberdade religiosa. Mas, queridos, aqui o verso 17 diz que novamente, agora no tempo do fim, o dragão, Satanás, vai se irar contra este remanescente fiel de Deus e vai lançar uma perseguição muito feroz contra o povo de Deus. Capítulo 12, verso 17. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente. Aqui já não está falando dos 1260 anos, aqui já está falando de uma nova perseguição agora no tempo do fim, quando a lei dominical for imposta no mundo todo. O povo de Deus que guarda os mandamentos de Deus, guarda o sábado, o 4º mandamento da lei de Deus de Êxodo capítulo 20. Este povo será perseguido pelo dragão novamente, mas nós vamos ser apoiados, libertados, sustentados
protegidos pelo nosso Pai Celestial, pelo nosso querido Jesus. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Você faz parte do povo de Deus, do remanescente de Deus, que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus? Que assim seja, que Deus derrame o Espírito Santo sobre você. Aleluia! Na parte de quinta-feira, profetize de novo. Aqui está, na lição de hoje, o DNA do movimento adventista. O DNA do movimento adventista encontra-se em Apocalipse, capítulo 10. Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 10, e vamos ver então o verso 1 até o verso 11. E vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste, e o seu rosto era como o sol, e os seus pés como colunas de fogo. A Bíblia fala de um anjo poderoso em Apocalipse 18, verso 1, e a Bíblia fala de um anjo poderoso em Apocalipse 10. É um anjo poderoso de Deus vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste, e o seu rosto era como o sol, e os seus pés como colunas de fogo. Quem é este anjo poderoso, meu querido irmão? Para mim, é Jesus Cristo. E tinha na sua mão um livrinho aberto. Percebam que o livro de Daniel é um livro fechado. Daniel capítulo 12. Abra sua Bíblia em Daniel capítulo 12, o verso 4. Aqui diz: E tu, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. A parte final do livro de Daniel foi selada. Daniel não entendeu esta profecia, porque era para o tempo do fim. Mas agora, no tempo do fim, este mesmo livro que foi selado lá no tempo de Daniel, ele foi desselado pelo leão da tribo de Judá. Você perceba que em Apocalipse capítulo 5, o leão da tribo de Judá recebe da mão do Pai. Apocalipse capítulo 5, estude atentamente com oração Apocalipse 5, porque ali mostra Jesus Cristo recebendo da mão do Pai o livro selado com 7 selos. E ele pessoalmente vai desselando, abrindo os selos, selo após selo, processando o juízo celestial. O juízo celestial em 7 fases, porque são 7 selos. Queridos, selo é sinônimo de selamento. Selamento é o mesmo que julgamento. O selamento do povo de Deus, dos que já morreram, e o selamento do povo de Deus que ainda está vivo. Este selamento do povo de Deus que ainda está vivo ainda não começou, porque o sinal da besta ainda não foi aprovado no mundo todo. Mas quando o sinal da besta for aprovado no mundo todo, ou seja, a lei dominical, então vai começar o selamento do povo de Deus com o selo do Deus vivo, que é o sábado, memorial da criação, que exalta Deus como Criador dos céus e da terra. O sábado é o sinal de autoridade de Deus como Criador. O domingo é o sinal de autoridade papal. A quem você vai se submeter? A quem você vai obedecer? Meu querido irmão, aqui está o livrinho aberto. No capítulo 10, mostra o livrinho aberto. O livrinho selado, lá em Daniel capítulo 12, verso 4, foi desselado pelo leão da tribo de Judá no capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7 e capítulo 8 do Apocalipse. E agora, no capítulo 10, o livrinho aparece na mão de Jesus Cristo aberto, porque ele já foi desselado. Porque aqui está falando do movimento adventista do 7º dia, aquele que pregaria a mensagem do santuário celestial, do juízo celestial, teria a compreensão do juízo celestial. Por que nós teríamos a compreensão do juízo celestial? Porque o livrinho foi aberto e Deus derramou luz celestial sobre Apocalipse 5, Apocalipse 6, 7 e 8, dando-nos a entender o processamento do juízo celestial no Santíssimo do Santuário Celestial. Por isso o livrinho aqui na mão de Jesus está aberto. Capítulo 10, verso 2, e tinha na sua mão um livrinho aberto, e pôs o seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Ou seja, a mensagem contida neste livrinho sobre o juízo celestial seria pregada em toda a terra. Porque um pé de Jesus Cristo está sobre o mar e outro pé sobre a terra. Todas as regiões povoadas do planeta Terra e todas as regiões não povoadas do planeta Terra. Ou seja,
o planeta inteiro ouviria a mensagem contida no livrinho aberto, a mensagem do santuário celestial, as 3 mensagens angélicas que dizem respeito ao juízo celestial, que começou em 1844. Capítulo 10, verso 3. E clamou com grande voz, como quando brama o leão, e havendo clamado, os 7 trovões fizeram soar as suas vozes. E sendo ouvidas dos 7 trovões as suas vozes, eu ia escrevê-las, e ouvi uma voz do céu que me dizia: sela o que os 7 trovões falaram, e não o escrevas. E o anjo que via estar sobre o mar e sobre a terra, levantou a sua mão ao céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nela há, e o mar e o que nele há, que não haveria mais demora. Outra tradução diz: não haveria mais tempo. Que tempo? Tempo profético. O tempo profético de um dia valendo um ano durou até 1844. De 1844 para frente, nós não temos mais profecia de tempo profético, embora tenhamos profecia de tempo literal. Os 1000 anos de Apocalipse 20 são 1000 anos de profecia de tempo literal, queridos. Portanto, o que acabou em 1844 foi a profecia de tempo profético. Onde está dizendo isso? No Comentário Bíblico Adventista, volume 7, página 971. Ellen White fala que terminou em 1844 o tempo profético. E jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nela há, e o mar e o que nele há, que não haveria mais demora. Outra tradução diz: não haveria mais tempo. Mas nos dias da voz do 7º anjo, nos dias da 7ª trombeta, quando o 7º anjo tocar a 7ª trombeta, o que vai acontecer? Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus. Deus só tem um segredo. Jesus disse em Mateus 24:36, daquele dia e hora ninguém sabe, unicamente o Pai. Queridos, o segredo é o dia e a hora da volta de Jesus. E o segredo será revelado no toque da 7ª trombeta. Meu querido irmão, nós não sabemos o dia e a hora da volta de Jesus, mas nós vamos saber. Isso será após o fechamento da porta da graça. No toque da 7ª trombeta, Deus revelará o segredo de Deus, como anunciou aos profetas e seus servos. E agora o capítulo 10, verso 8. E a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse: vai e toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. Esta foi a ordem de Deus para o movimento adventista. Primeiramente os adventistas mileritas e depois os adventistas do 7º dia. Os primeiros a receberem esta mensagem foram os adventistas mileritas, liderados por Guilherme Miller. Mas, queridos, eles passaram pelo desapontamento do dia 22 de outubro de 1844, porque eles ainda não entendiam o santuário celestial. Este conhecimento veio ao movimento adventista do 7º dia, o conhecimento do santuário celestial. E aqui no capítulo 10 está descrevendo esta grande decepção, este grande desapontamento do movimento adventista millerita. Diz aqui o verso 9: e fui ao anjo dizendo-lhe: dê-me o livrinho. E ele me disse: toma-o e come-o, e ele fará amargo no teu ventre, mas na tua boca será doce como o mel. A volta de Jesus, aguardada para o 22 de outubro de 1844, era uma mensagem doce como um mel na boca dos adventistas. Por quê? O que poderia ser mais doce, mais abençoada do que esta bendita esperança de que Jesus vai voltar? Eles estavam aguardando ansiosamente a volta de Jesus para este ano de 1844. Mas passou o dia 22 de outubro, passou o ano de 1844, Jesus não voltou. Eles passaram pela amarga decepção. Daí é que eles começaram a estudar melhor as profecias e entenderam que a purificação do santuário não era a volta de Jesus, mas era o início do juízo celestial, quando Jesus entrou no Santíssimo do Santuário Celestial para receber da mão do Pai o livrinho selado, para poder abri-lo, e que aqui na terra um povo, um remanescente, anunciaria ao mundo todo uma mensagem que chegaria aos 4 cantos da terra,
proclamando: chegou a hora do juízo. O juízo celestial é a sexta festa do santuário. A sexta festa do santuário é a festa do juízo, a festa da expiação. Meu querido irmão, aqui diz o verso 11, e ele me disse: importa que profetizes outra vez a muitos povos, nações, línguas e reis. Aqui está a missão, aqui está o mandamento de Deus. Importa que profetizes outra vez. O movimento adventista é um movimento profético. Profético porque prega a profecia. Profetizes outra vez. A quem? Mundialmente, muitos povos, nações, línguas e reis. Você, meu querido irmão, faz parte deste movimento profético. Se você ainda não faz parte, una-se ao remanescente de Deus, que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé de Jesus Cristo. Exatamente como diz Apocalipse 14, 12. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus Cristo. E vamos unidos e batizados pelo Espírito Santo proclamar a profecia de que Jesus Cristo está voltando. Muito em breve. Não sabemos dia e hora e ano, não sabemos. Mas a volta de Jesus está muito próxima. Meu querido irmão, Deus está conduzindo a história humana para a grande conclusão, para o grande clímax, o fim dos impérios da terra. Porque Jesus Cristo descendo do céu é a pedra de Daniel 2:44, descendo do céu e atingindo a estátua, destruindo todos os reinos da terra, que serão 10 reinos mundiais na volta de Jesus. Lembre-se, a nova ordem mundial consiste em 10 reinos mundiais liderados pelo poder papal. Esta é a nova ordem mundial. É neste tempo que Jesus Cristo descerá do céu, esmiuçando os reinos da terra e estabelecendo o reino da glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Se você faz parte do reino da graça, bendito seja Deus. Você está se preparando para o reino da glória. Por isso eu digo, ora vem Senhor Jesus, que Deus derrame sobre você o Espírito Santo e que você seja um proclamador desta mensagem. Aleluia! Deixe-me orar com você. Pai querido que estás nos céus, obrigado, porque o Senhor nos deu uma missão profética. O Senhor colocou a profecia na nossa veia. Corre nas nossas veias o sangue profético. Nascemos de um desapontamento, mas estamos caminhando para o grande, para o maior de todos os eventos, que é a segunda vinda de Jesus. Ajuda-nos, Pai, batizando-nos com o Espírito Santo, para proclamarmos esta mensagem no mundo todo e que venha o fim. Jesus desça do céu com poder e glória. É em nome de Jesus que pedimos e agradecemos. Amém, Senhor. Deixo com você, meu irmão e minha irmã, a paz de Jesus. Amém.